Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir comigo no Salmo de número 51, nós vamos ler um texto, um versículo apenas, versículo 10, e hoje nós vamos refletir sobre o tema, uma vida marcada por arrependimento. Com o que se parece a prática de uma vida cristã marcada pelo verdadeiro arrependimento? Salmo 51, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos ler mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra que foi lida e que ela mesma testifica de si, dizendo que é uma espada de dois gumes, que penetra o nosso ser, que traz as maiores e profundas intenções do nosso coração. E é por meio da sua palavra, lida, acreditada, que nós queremos avaliar o nosso coração. Fale conosco, Senhor, nós carecemos tanto. Nos ensine, nos console, nos exorte e nos leve a compreender coisas profundas do nosso coração, para que nós possamos crescer na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo, por este culto e pela sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, quando nós olhamos para a Escritura, nós temos uma ordem muito clara da parte de Deus, como por exemplo em 2 Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro ensina aos seus ouvintes, aquela igreja, e toda a palavra de Deus traz essa perspectiva de crescimento, Só que quando a gente pensa em crescimento, a gente está pensando sempre em subir, não é assim? Crescer é a ideia de subir, de desenvolver, de destaque, de ter algum tipo de relevância e de proeminência no crescimento, não é verdade? Mas quando a gente pensa em crescer, ou crescer a partir do que a palavra de Deus está dizendo, o alvo de Deus para nós, para esse crescimento, é que nós possamos crescer em direção a uma pequenez pessoal, para que a grandeza de Cristo se revele cada vez em nós. A perspectiva do crescimento cristão é dentro de uma estrutura contínua de diminuição do meu ego, do nosso ego, para que Deus seja exaltado na nossa vida, como uma prática constante no nosso coração. E o arrependimento, a marca, ou pelo menos aquilo que deve estar na vida do cristão, faz parte dessa estrutura de modo contínuo, como uma disciplina integral por uma vida santa e saudável. Não dá para crescer a imagem de Cristo, não dá para lidar com o nosso ego, se nós não entendemos ou se nós não vivemos integralmente o arrependimento dos nossos pecados. Lutero, quando ele fixa a primeira tese lá em Wittenberg, ele diz o seguinte: quando o Senhor Jesus disse arrependei-vos, ele queria que a vida toda dos cristãos fosse marcada pelo arrependimento. E é interessante que essa perspectiva de lembrar os cristãos o tempo todo que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, também está na nossa confissão de fé. Por exemplo, no capítulo 15, que trata sobre arrependimento, diz assim: o arrependimento, resumindo aqui, que é uma doutrina que deve ser pregada tanto quanto a fé em Cristo. Note que aqui na confissão, o pregar a Cristo ou a fé em Cristo é tão importante quanto pregar a doutrina do arrependimento e vice-versa. Por que Escritura? Por que Lutero? Por que a nossa confissão nos chama constantemente a pensar no arrependimento como um estilo de vida, como uma prática diária? Por que nós precisamos disso? A razão bíblica para isso é que facilmente nós caímos no auto-engano. Lembra daquele homem de Tiago? Você ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Facilmente nós atenuamos o nosso pecado, nós pegamos o nosso pecado e chamamos ele de algo menos feio, não é assim? A gente começa a dar qualidades para o nosso pecado, para dizer: não, acho que eu não sou tão ruim assim não. Na verdade eu não queria gritar com você, na verdade eu não queria falar isso, na verdade eu não queria falar mal de você. Nós atenuamos o nosso pecado. Por isso
o chamado constante a entender esse arrependimento. Nossa vida deve ser marcada, constante, pelo arrependimento e pela consciência do pecado. E Davi, no Salmo 51, ele faz isso. Ele traz uma perspectiva da confissão dos seus pecados e a expressão de um coração que foi esmagado pela realidade e pela clareza do quão pecador ele é, e não só nos seus atos, porque quando a gente lê o Salmo 51, ele começa falando dos atos, mas ele acaba no seu coração, quando ele diz: cria em mim um coração, cria em mim, Senhor. E essa é a marca, e esse Salmo tem algumas lições valiosas, para que nós possamos pensar em como manter na nossa vida a consciência e constantemente o arrependimento dos nossos pecados. Eu queria então compartilhar aqui 3 lições a respeito disso, sobre uma vida marcada por arrependimento. Primeira lição que nós vemos nesse texto, de uma vida marcada pelo arrependimento ou por arrependimento, é que ele reconhece e trata seus pecados individualmente. Olha só que interessante, no capítulo 15 da nossa confissão, e no parágrafo 7, diz assim: os homens não devem contentar-se com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se, cada um dos seus pecados. E no texto do Salmo 51, nós vemos Davi fazendo isso. Ele se denomina como um pecador geral. Volte para o texto, no Salmo 51, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Davi se autodenomina como transgressor, e essa palavra aqui em hebraico, ela é plural, ela está no plural, quer dizer, eu sei que eu quebrei, eu sei que eu sou um transgressor da lei do Senhor, o Senhor tem me mostrado isso, mas ele sai de uma confissão geral dos seus pecados, né? Aquela confissão que a gente faz: Deus me perdoe por tudo, o Senhor sabe do meu coração, mas sem a consciência muitas vezes de denominá-los, para que nós possamos entendermos e sermos tratados por Deus. Ele sai do transgressor geral para dizer assim: eu pequei contra o Senhor, eu sei qual é o meu pecado, porque Deus havia esclarecido. Ele fala: eu conheço minhas transgressões. E a ideia de estar diante de mim, essa palavra no hebraico traz a ideia de fazer brilhar, de chamar a atenção, e Deus fez isso com ele lá em Samuel. Quando nós lemos, ele não queria entender, ele estava no alto engano, tentando esconder o seu pecado. O que Deus faz? Envia um profeta e diz: este é o seu pecado. E ele está dizendo: agora está diante de mim, eu estou vendo o meu pecado, Senhor. A perspectiva de eu sou um transgressor, mas eu sei qual é o pecado específico, o qual eu ofendi ao Senhor, o qual eu pequei contra o Senhor. Davi reconhece que peca contra Deus. É claro que ele tinha pecado contra pessoas, Batseba, Urias, seu povo, soldados, mas a consciência de alguém que fere e que peca contra o próprio Deus. Ele reconhece que o pecado é uma quebra de relacionamento que norteia tudo o que ele faz depois, não da salvação, mas do privilégio de ter um coração pacificado diante de Deus. E o que ele faz aqui? Ele pega poder, ele pega engano, ele pega sexo, ele pratica adultério, ele pega tudo que Deus é bom, como coisas aqui que Deus criou. Deus deu a ele o reinado e ele usurpa das mãos do Senhor. Deus deu a ele poder e ele usa para o seu próprio bem. Ele sabe da manifestação pessoal do seu pecado. A avaliação dos nossos atos pecaminosos, e é isso que Davi está fazendo aqui, devem ser constante diante do nosso Deus. Nós não podemos diminuir o peso dos nossos pecados dando nomes bonitos para eles, ou menos feio assim: acho que eu não sou tão ruim assim, né? Ou se não comparar com o outro, né? Não, eu sou ruim, mas o outro, não, aquele outro é muito pior. O pecado sempre provoca em nós, como mostra o próprio Davi, algum tipo de auto-engano, algum tipo de bater o pé e dizer: eu estou certo. Não, mas eu não estou totalmente certo, também não estou totalmente errado, porque não é possível que eu sempre estou errado. Tem uma notícia para você:
está sempre errado. Mas não fui eu que comecei, mas foi você que continuou. Mas não fui eu que dei o primeiro grito, mas foi você que gritou depois. A gente tem a tendência de dizer assim, não, vamos achar a fonte. A fonte é tal pessoa, é você a fonte. Mas esquecemos que também vivemos em algum grau de auto-engano com relação ao nosso pecado. A nossa tendência muitas vezes é embrulhar o nosso pecado num papel bonito, brilhante, mas lá dentro é sujo, obscuro. Esse é o nosso coração. É buscar uma vida de irrepreensibilidade, sem pontas soltas. Ao avaliar o seu coração hoje, dos seus atos, dos seus pensamentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Existe uma ponta solta na sua vida? Existe algo não resolvido? Existe uma prática contínua onde você passa por cima do sou pecador geral, mas não estou olhando para isso, o pecado que eu sei que está brilhando diante de mim e que eu preciso tratar isso, confessar, alcançar graça e misericórdia. Davi nos ajuda a pensar em pecados aqui como atos. Ele está dizendo, sei o que eu fiz. Gálatas 5 expressa isso, numa lista não exaustiva, mas para dizer sobre obras da carne e obras do Espírito. Isso é uma avaliação onde nós podemos, a gente passa por aqueles textos e fala assim, não, isso aqui não é para mim, porque eu já sou crente. Isso aqui é para quem não tem Cristo. Não, é para a gente. É para avaliar o nosso coração e dizer, como que eu tenho vivido diante do Senhor nessa perspectiva de vida? O que é o fruto do Espírito e o que é as obras da carne. Uma vida marcada pelo arrependimento é uma vida que reconhece que deve tratar seus pecados individualmente. Mas a segunda lição de uma vida marcada por arrependimento é que reconhece a necessidade da integralidade do arrependimento. Olha só o que a nossa confissão de fé diz. Movido, capítulo 15, parágrafo 2, movido pelo reconhecimento, não vou ler tudo porque o parágrafo é grande, depois ele fala, não só do perigo, que eu estou pecando, mas ele continua dizendo assim, mas da impureza, da odiosidade do pecado. E aí ele fala, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele. A nossa confissão, ela fala sobre a integralidade do arrependimento em 3 aspectos. Fala sobre reconhecer, eu entendo cognitivamente o meu pecado, eu sei que eu pequei, que é uma perspectiva do coração bíblico, cognição, afeição e volição. Eu sei o que eu fiz. Ele fala sobre odiar o pecado, afeição. E ele fala sobre deixar, que é o desejo ou que é a vontade. Davi mostra nesse salmo para a gente que ele reconhece isso. Quando ele fala dos atos, eu sei do meu pecado, mas eu também sei que o meu pecado sai do meu coração. E ele está dizendo, então cria em mim um coração, que seja como o Senhor quer. Ele sabe que o seu pecado não é o seu ato, mas a sua luta intensa é contra o seu próprio coração, é contra essa dinâmica do coração. E Davi compreende o aspecto inteiro, holístico do arrependimento. Ele poderia ofertar, ele diz, eu posso ofertar um monte de coisa para o Senhor, mas isso não vai adiantar, porque eu sei o que eu fiz, vou lá dar uma oferta, mas isso não vai compensar. Ele fala que ele poderia fazer algo pela estrutura financeira, possibilidade, conhecimento dele, mas ele se rende ao fato de que o seu maior problema estava no seu coração. E a integralidade do arrependimento faz com que Davi diga assim, me dê um coração que responda o modo que o Senhor deseja que eu viva. Quando eu não me arrependo integralmente, que é reconhecer, odiar e deixar, eu posso exatamente fazer o seguinte, eu posso chorar, ter emoção pelos meus pecados, mas pelo medo da consequência, e não por ter ofendido a Deus. Não é incomum que as pessoas procurem, chorando, confessando o seu pecado. Por quê? Porque eles têm medo do que pode acontecer. Lembra que a confissão de fé diz, você deve odiar, você deve ter sentimentos, não por medo, mas por odiar o fato de que o pecado ofende a Deus. Um outro aspecto dessa falta de arrependimento integral, né, é que você pode sair daqui reconhecendo o seu pecado, com a sua listinha de pecado, mas na semana você continuar vivendo a vida de pecado.
Ou então você chora pelo pecado, você reconhece o pecado, mas você ainda o ama muito mais do que o próprio Deus, e não quer deixá-lo, porque aquilo é um lugar de conforto também. Então, Davi nos mostra, e a nossa confissão, que o arrependimento, ele é integral, ele é na nossa cognição, nas nossas afeições e nas nossas vontades. E aí então, nós nos voltaremos para Deus, como a confissão diz. Você precisa viver, e eu também, o genuíno arrependimento, reconhecer pecado, odiar o pecado e abandonar o pecado. E aí nós podemos perguntar, a ouvir a palavra de Deus, constantemente, semanalmente, quais são as resoluções que nós tomamos, pela graça de Deus, de sermos transformados pelo Evangelho. E por último, uma vida marcada por arrependimento, reconhece a graça por parte de Deus. Quando Davi pede, no versículo 10, lê comigo por favor, ou pelo menos me acompanhe, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E no verso 17 ele fala, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quê? Quebrantado, um coração compungido. Davi reconhece que quem oferta a graça, que Deus é que oferta a graça para cumprimento da sua própria exigência. Deus oferece a graça para que nós possamos então cumprir a sua exigência. Cria em mim, não é algo que o homem faz, não é algo que você pode fazer, mas é algo que Deus faz no nosso coração. Isso nos ensina que arrependimento não é só uma responsabilidade humana. Por isso que nós oramos e pedimos a Deus para dar coração quebrantado, não é isso? Nós falamos, preciso me arrepender, mas antes, Deus me dê um coração arrependido, porque é Ele quem opera em nós. Arrepender não é fácil. Vamos falar a verdade, você e eu, nós não somos bons de arrependimento, não é verdade? A gente dá uma batidinha de pé, né? Fala, não, acho que não é assim também não. E tal verdade, né, nos torna dependentes de Deus. O fato de recebermos a graça para o arrependimento traz a ideia de sermos mais suplicantes. Deus, cria em mim, Deus, cria em mim esse coração, constantemente. A nossa confissão, ela diz algo importante, ela fala que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. E no parágrafo 3, ela fala, não devemos confiar no arrependimento. O que é uma graça evangélica? É um dom, um presente proveniente do Evangelho. Então, apesar de que o arrependimento não é a causa principal, mas a confissão reconhece que ele é, sim, necessário. Por que é necessário? Porque o arrependimento é o órgão de apropriação do perdão, segundo a palavra. Ele serve para que nós tenhamos conforto do perdão. Davi, ele reconhece isso quando ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu o vigor. Ele diz, os meus ossos estão doendo. Minha vida está bagunçada, Senhor, estou sofrendo aqui no meu corpo, na minha alma. Por quê? Porque eu estou encobrindo o meu pecado. O arrependimento é exatamente isso, um órgão de apropriar-se do conforto do perdão divino. Muitas vezes nós brigamos com Deus, elevando o nosso ego. Lembra do crescimento? Eu elevo o meu ego e nos tornamos duros e impenitentes. Muitas vezes experimentamos dor e sofrimento. Mas o que nós aprendemos, tanto na confissão, principalmente no Salmo 51, é que a graça de Deus é suficiente para nos levar ao arrependimento. E isso faz com que eu finalize fazendo duas perguntas para você. A primeira é, quais pecados você precisa confessar hoje? A sua vida é marcada por arrependimento? Você trata os seus pecados, você lida por meio da graça de Deus, mas também a confissão, tanto segundo a nossa confissão de fé, né, o Westminster, quanto o Salmo, não é só vertical, mas também é horizontal. Ele fala, a sua cura para a minha alma faz com que eu saia daqui, Davi dizendo, e pregue para outros, e ensine outros. Isso faz com que a gente faça uma segunda pergunta, com quem você precisa se acertar? Com quem você precisa
rasgar o seu coração e dizer: me perdoe, eu pequei. Ah, mas vou dar esse gosto para a pessoa, pastor? Não é dar gosto, é tratar o coração, é odiar o pecado, é entender qual o pecado, e é ter uma resolução de resolver coisas que precisam ser resolvidas. Contamos só com o nosso esforço? Jamais. Com a graça de Deus operando no nosso coração. E que Deus nos ajude a vivermos. E aí Davi finaliza dizendo como? Então agora eu vou oferecer sacrifícios para o Senhor. Porque o Senhor é aquele que opera a graça e o perdão e a inclinação para o arrependimento. Que Deus nos ajude, que tenhamos vida marcada por arrependimento. Amém?